Boa noite, boa noite, boa noite. De volta aqui no nosso canal, no nosso horário, 19h30, para o nosso encontro semanal sobre sabedoria, sobre mulher sábia, sobre homem sábio, sobre palavra de Deus. Esse é o nosso motivo de nos encontrarmos 3 vezes por semana para nos alimentar, prosperar na graça e no conhecimento da palavra de Deus. É para mim um motivo de muita alegria. Então eu digo para você boa noite, para você que está no norte, para você boa noite, para você que está no sul, que está no friozinho. Gente, aqui tá um calor, você não está entendendo. Eu estou no norte, o calor aqui tá muito forte. E eu sei que aí no sul tá um friozinho, no sudeste também tá um friozinho. Gente, mas aqui pro norte tá bem difícil a suportar a temperatura elevada que é aqui nesse estado. Você vê, daqui a pouco eu vou estar, se eu não ligar aqui, eu estou numa área aberta, gente. Olha, eu estou numa área livre, com espaço para cá, para todo lado aqui, tá? É aberto. Mas mesmo assim, se eu não ligar um ventilador, já que eu estou numa área aberta, não é suficiente o vento de fora aqui para me deixar um pouco arejada. É difícil, tá, gente? Muito difícil. E eu estou numa casa de praia. Para você ter uma ideia, ó, o barulho da onda. Não sei se dá para ouvir. Mas eu estou a 50 metros mais ou menos das ondas ali na beira do... É rio, tá? Aqui o rio tem onda, tem igual o mar. Quem conhece o Pará sabe que aqui tem muita praia de água doce, de rio. Então eu estou a 50 metros. A minha casa fica aqui na beira, na orla. Mas mesmo assim, a gente, à noite, gente, é insuportável o calor. O vento, ó, paradinho, não tem nada ventando. As árvores aqui, eu tenho árvore bem aqui, pé de acerola aqui no quintal. Aqui é uma casa com uma área grande atrás, mas a ventilação é pequena. Mas mudando para o nosso assunto, para o nosso tema, continuando a leitura que nós estamos fazendo do livro de Provérbios, nós vamos continuar falando no livro que Deus entregou a Salomão através do seu pedido de sabedoria. Deus entregou tanta sabedoria que ele transbordou, deixando para nós esse livro chamado Provérbios, que tem conselhos maravilhosos, que tem princípios de sabedoria para a nossa vida, para nosso dia a dia, para nós convivermos com a sociedade, com os nossos parentes, com a nossa parentela, com o vizinho, sabe? Princípios maravilhosos de boa convivência. Isso é o livro de Provérbios. Na verdade, um mapa. Na verdade, uma fonte onde nós podemos todos os dias nos alimentar. Sabe aquela fonte que transborda, que jorra, que todos os dias você pode ir até essa fonte e beber dela? Assim é a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é fonte para nós. Então nós temos que todos os dias ir nessa fonte para bebermos, saciar a sede que nós temos de Deus. Onde encontrar? Como encontrá-lo? Começa lendo a Bíblia. Começa lendo os livros que tem aqui, sabedoria, como o livro de Provérbios, não só Provérbios, os evangelhos. Começa, olha, João é um livro maravilhoso de amor,
É um livro do profeta amoroso, o Evangelho de João. Lê Gálatas, um livro que te dá uma sensação de liberdade. Ali você pode encontrar sabedoria maravilhosa sobre liberdade, sobre você ser livre, sobre o que Deus, Jesus fez na cruz. E aqui nós estamos numa fonte maravilhosa que é a sabedoria de Salomão. Então eu vou começar a ler o capítulo 12. Hoje nós vamos estar no capítulo 12 de Provérbios. Se você for assistir essa live, eu vou deixar ela gravada, tá? Você pode não estar aqui no momento, mas daqui a um tempo você pode assistir, porque eu deixo gravada tanto no feed do Facebook como no Instagram, e você pode acessar posteriormente e saber um pouquinho do que aconteceu aqui agora nesse momento, que vai ficar para você no momento posterior. Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Então vamos ler o livro? Diz assim no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Para você ver, amar a disciplina. É fácil amar a disciplina? Ser disciplinado é algo agradável? Normalmente nós não gostamos de ser disciplinados. Por que significa disciplina? Significa que nós estamos em erro. Nós estamos fazendo algo que não está dentro de algum padrão, de alguma norma. Nós estamos infringindo algum conceito, algum princípio, não é verdade? Então aqui na Bíblia tem muito o que a gente aprender sobre disciplina. Por quê? Porque Deus nos deu um procedimento, Ele nos deu mandamentos para nós vivermos retos nesses mandamentos. Ele nos entregou princípios para nós nos regermos por esses princípios, o princípio do amor, o princípio do amor ao próximo, os mandamentos de não matar, não roubar, sabe, não fazer coisas erradas, não andar em caminhos, porque você pode às vezes dizer, mas eu não sei como me enquadrar dentro de um sistema onde eu possa ser considerado uma pessoa correta. Lê a Bíblia. Busca a palavra de Deus, porque tudo é sobre isso que nós temos que saber para a gente poder nos guiarmos no dia a dia, na nossa vida. Todos os dias, se você adentrar aqui na palavra de Deus, oi Adriana, boa noite Adriana Souza, seja bem-vinda querida, seja muito bem-vinda. Estamos aqui no Provérbios 12, viu Adriana? Começando a nossa live hoje, lendo o livro de Provérbios e falando do princípio aqui que o Senhor fala de amor à disciplina. Ninguém gosta. Ser disciplinado é algo às vezes desconfortável, mas aqui a palavra do Senhor diz que nós temos que amar. Olha, quem ama a disciplina ama o conhecimento. Imagina, você ama conhecer as coisas, não é verdade? Mas se você não ama a disciplina, você também, por análise aqui, não vai amar o conhecimento. Mas se você ama a disciplina, você ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Ou seja, tem gente que não gosta de ser repreendido. Quem que gosta? Às vezes a pessoa não se sente muito confortável sendo repreendida. Ser repreendido significa novamente um erro. Só se repreende alguém que está infringindo algum princípio, alguma lei, alguma norma, algum procedimento, está fora do encaixe de algo que foi determinado. Então, se essa pessoa foge disso, ela vai ser repreendida. Entende? Vai ser disciplinada. E nós estamos falando aqui do contexto bíblico. Então, nós estamos falando aqui das normas da palavra de Deus, dos princípios, dos mandamentos. Tudo aqui está sendo analisado pela ótica espiritual, pela ótica do bom conhecimento da palavra de Deus. É nesse sentido, é nesse ambiente, é nessa ambiência de palavra de Deus é que nós estamos lendo esse livro e dizendo, explicando, estudando, aprendendo.
porque nós estamos aqui aprendendo. Eu aprendo com você, você aprende comigo, e quem nos ensina? O Espírito Santo. É Ele quem está aqui agora explicando sobre palavra, sobre provérbios e dizendo sobre disciplina e sobre amar o conhecimento e aborrecer e o estúpido que se aborrece com a repreensão. Então, quando formos repreendidos, temos que entender que é para o nosso bem, que é uma maneira de correção de algo que não está correto, que não está certo, segundo a palavra de Deus. Você entende isso? Que é tudo aqui, conforme a palavra do Senhor, é que está sendo feita essa análise? Diz assim também no versículo 2 do capítulo 12. O homem de bem alcança o favor do Senhor, mas o homem de perversos desígnios, ele o condena. O que é um homem de bem? Todo mundo sabe, o homem que bem, que é correto, que não faz mal a ninguém, ama o bem, ama o próximo, faz o bem ao próximo. Mas nós vamos ver também que tem aqui o homem perverso de desígnios, de perversos desígnios. Ou seja, esse homem é aquele que tem planos e intenção e propósitos ruins. Desígnios é propósito, é plano, é intenção. Homem de perversas intenções, homens de perversos propósito. Esse é um homem que aqui fala que Deus o condena. É condenável alguém que tem realmente perversos desígnios, ou seja, intenções malignas, tem projetos maus de fazer mal ao próximo. Este Deus o condena, enquanto que o homem que alcança o favor do Senhor, um homem de bem. Quer alcançar o favor do Senhor? Mas o que seria o favor do Senhor? O favor do Senhor é a graça. É receber gratuitamente a graça, o favor dele. Viver sobre o favor do Senhor é viver sobre a mão dele, sobre os propósitos dele, sobre o bem, sobre o poder do bem, da misericórdia do Senhor, do favor dele. Você entende isso? Isso o homem de bem tem, mas o perverso de perversos desígnios, esse é condenado. Então nós temos que entender que entre uma coisa e a outra nós podemos optar. Nós podemos ser homem de bem, onde vai receber o favor do Senhor, como também podemos ser pessoas de desígnios maus, de planos e projetos e propósitos ruins. Esse receberá a condenação do Senhor. Diz a palavra no 4, a mulher virtuosa. Não, o 3. O homem não se estabelece pela perversidade, mas a raiz dos justos não será removida. Ou seja, sempre haverá a raiz de alguém que faz o bem, que é justo. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Gente, que palavra forte, você não acha? Pensa bem, a mulher virtuosa, a mulher de bons costumes, a mulher de caráter, a mulher de bons procedimentos, essa é a mulher virtuosa. O que essa mulher é para o seu marido? É coroa. Ou seja, onde que se coloca a coroa? A coroa se põe aqui à vista. Você lembra como os reis colocam coroa? Onde colocam? Na cabeça. Agora imagina que essa mulher de bom procedimento, essa mulher de boas atitudes, de bom caráter, ela é essa coroa do marido. A primeira coisa que se vê no marido é uma coroa. Então, ela é isso na vida do homem. Mas aquela de procedimentos vergonhosos, ou seja, que faz vergonha ao seu marido, é como podridão nos ossos do esposo. Que palavra forte, ossos podres. É a mulher de comportamento vergonhoso na vida do seu esposo. Você imagina o que seja isso? Você imagina que a pessoa não tem ideia do que seja o que mal está fazendo? A visão, essa comparação é forte, não é forte? É forte demais uma mulher que age vergonhosamente ser a podridão dos ossos do seu marido.
Aí, continuando no 5, os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso engano. Nem precisa explicar, aqui está tudo muito bem explicado, muito bem entendível, dá para a pessoa compreender perfeitamente que está se falando aqui sempre de um tipo de pessoa, um tipo de comportamento e em confronto com outro tipo. Tipo, o bem e o mal, o homem de bem e o homem perverso, a mulher de bons costumes e a mulher de maus costumes. Estão sempre falando, a palavra de Deus aqui está sempre confrontando, colocando em frente o bem e o mal, a vida e a morte, o mal e o homem de bem e o homem perverso, o homem sábio, o homem tolo, o homem sempre. Aqui nós vamos ver os dois lados, ou seja, a luz e as trevas. É isso que nós vamos ter. O bem e o mal, a luz e as trevas. Vamos estar sempre confrontando o livro de Provérbios, porque são conselhos de como se portar, como viver, como ter uma vida dentro da justiça de Deus, dentro dos padrões do bem. Então, aqui continuando, no 6 diz assim, ó. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue, mas a boca dos retos livra homens. Duas coisas novamente que nós vamos ver, que é avaliando o comportamento de um, as palavras de um, que é emboscada, e a boca do outro, que é livramento. Quando um homem de bem abre a boca, vai transmitir livramento para outros, mas o perverso vai trazer o que? Emboscada. As palavras dos perversos são emboscadas para derramar sangue. No entanto, mas a boca dos retos livra homens, dá livramento. Porque o homem reto é aquele que também não vai querer ver o seu próximo cair no abismo sem lhe dar um conselho, sem lhe dar uma boa palavra. Esteja sempre perto de pessoas assim, que quando abrem a boca traz livramento para você. E se afasta daquele que quando abre a boca deles vai trazer emboscada para a sua vida. Sempre vai haver duas pessoas para você saber com quem você deve acompanhar, com quem você deve se comunicar, ouvir principalmente, né? Porque tem gente que quando abre a boca para dar conselhos, são conselhos bons, que edificam. Mas tem outros que quando abrem a boca para dar um conselho, não é conselho que se ouça. Então não inclina teus ouvidos para ouvir pessoas que vão te trazer emboscada para a sua vida. No 7 diz, os perversos serão derribados, e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento, será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Nem preciso dizer aqui, porque está muito claro, não é verdade, que aquele perverso de coração será desprezado, enquanto o seu entendimento será louvado, o homem, segundo o seu entendimento, será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é o que estima em pouco e faz o seu trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão. Olha só isso. Melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho do que o vanglorioso que tem falta de pão. Aquele que se exibe dizendo, se vangloriando, e nem tem, às vezes diz que tem sem ter, mas é melhor aquele que estima o pouco e faz o seu trabalho do que aquele que vive se gloriando das coisas e não tem nem pão para comer. Isso também é coisa de homem insensato, sem inteligência. Diz a palavra também no versículo 9, no 10, o que atenta para a vida dos seus animais, o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Nossa, o homem justo, até para a vida dos animais dele, ele atenta, ou seja, ele cuida até dos animais. Mas o perverso, nem isso, o coração do perverso é cruel. Ou seja, ele não liga para ser humano, ele vai se importar com animais. O homem perverso, o homem que não atenta nem para um ser humano, vai atentar para a vida de um animal? A mesma, boa noite, Rosângela.
Seja bem-vinda, querida. Nós estamos aqui continuando o nosso estudo no livro de Provérbios. Gente, eu estou escorrendo aqui. Eu vou ter que ligar aqui rapidinho um ventilador, senão eu vou escorrer. Me dá um minutinho de licença aí. Deixa eu fazer rápido aqui, rápido. Meu Deus, senão eu vou morrer. Tá muito, muito quente aqui dentro desta casa. Vamos ouvir um barulho. Vocês escutam agora um barulhinho aqui, gente? É um vento, porque tá insuportável. O calor aqui em Belém do Pará, vocês me perdoem, mas é insuportável. E eu estou numa casa de praia, como eu já falei, eu estou aqui escorrendo. Senão não tenho nem como me concentrar aqui para a gente ter essa interação com mais um pouquinho. Deixa eu puxar aqui, porque senão a gente não vai conseguir, eu não vou conseguir chegar até o final do capítulo 12 de Provérbios, que é bem longo, e dá vontade, gente, de ficar totalmente à vontade aqui, mudar o sistema. É muito quente. Então nós estamos no capítulo 12 de Provérbios, nós já estamos no versículo 11. Tá? Nós estávamos no 10, vamos no 11, agora que eu fui ligar aqui um ventilador, mesmo que o meu cabelo comece a voar, vocês me desculpem, me perdoem, mas não tem outra maneira de continuar aqui, se não for dessa forma. No versículo 11 diz: o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Correr atrás do vento, não é verdade? Correr atrás de coisas vãs é falta de juízo. Senso é não ter juízo. Falta de senso é não ter juízo. Mas aquele que lavra a sua terra será farto de pão. Ou seja, aquele que trabalha. Aqui a palavra diz lavrar a terra, mas também significa qualquer tipo de trabalho. Aquela pessoa que trabalha será farto de pão. Se você não tem uma terra para lavrar, mas você tem um escritório para cuidar, você tem uma profissão para você exercer, você fez um curso e você exercita a sua profissão, você é um homem que será farto de pão. Você é aquela pessoa que levanta de manhã e sai para o seu trabalho e vai buscar o alimento para a sua família. Então, esse é um homem que lavra a sua terra. Onde é a sua terra? A sua terra pode ser aquele exercício, aquela profissão que você exerce, aquela tarefa que lhe dá um retorno financeiro, do qual você traz o alimento e o sustento para a sua família, do qual você se sustenta e sustenta outras pessoas. Essa é a sua terra, que você lavra. Não vamos levar no sentido literal daqui da palavra, no sentido de lavrar a terra verdadeira, porque senão você vai entender que é só farto de pão aquele que tem a agricultura, né, que vive do agro. Mas nós sabemos que não é só isso, porque aquele que vive do agro é farto de pão também. Mas nós que não vivemos do agro, que temos uma profissão, eu, por exemplo, como advogada, já sustentei minha casa como empresária. Gente, eu já fui empresária e sustentei minhas filhas, a minha casa e outras famílias. Eu gerei renda. Eu agora estou entrando num novo negócio e qualquer dia aqui eu vou lançar aí nas redes sociais uma nova empresa que eu estou começando agora. Eu sempre fui empresária. Mesmo na minha profissão de advocacia, eu nunca exerci apenas uma coisa. Eu sempre tive, sabe aquela palavra que está lá em Eclesiastes 11? Lança o teu pau nas águas, semeia a tua semente, mas não, de noite à tarde não retira a mão, porque tu não sabe qual é a que vai germinar, se é essa ou se é aquela. Então eu sempre fiz isso, eu sempre estive envolvida em uma coisa e em outra. Nunca investi só numa coisa, sempre investi em algo e com suporte em outra, porque a gente nunca sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Então, eu sempre fiz isso. Então, eu lavrava a terra, plantando a minha semente aqui, ali e acolá, porque eu não sabia qual era que ia germinar. Então, entre ficar arriscando lavrar a terra só num lugar, plantar só uma semente e depois não ter o pão, né, na mesa, então a gente tem que ter essa sabedoria também que Deus fala. Ela vai falar pra gente, inclusive, como é que a gente deve fazer
para não perder a sua semente se você plantar ela só em um lugar. Ou seja, se você pegar tudo que você tem e investir apenas em um lugar, você só vai ter uma fonte de renda. Mas se você for sábio, você vai terminar descobrindo que você pode semear, plantar numa terra aqui, na outra ali e esperar qual é que vai germinar, porque às vezes tem semente que não germina. E isso não significa fracasso, isso significa que você não plantou na terra boa ou não regou direito, algo aconteceu. E não nascendo ali, você pode ver que a outra terra ali vai germinar. Por isso que a palavra de Deus também é dessa forma. Você lembra da parábola do semeador? Que arava, que lançou a semente na terra e uma ficou nos espinhos, outra no meio dos pedregulhos, a outra veio a ave e comeu a semente. Então, você vê que ali é um exemplo de que nós temos que arar, semear em várias terras, em vários lugares, porque nem sempre vai germinar, depende de onde cai, não é verdade? Então, a mesma coisa é a nossa vida financeira. Sobre a nossa vida financeira, eu tenho bastante experiência sobre essa área também. E pretendo ajudar muitas pessoas com essa experiência que eu tenho, formando um curso, uma mentoria nessa área, porque eu sou uma mulher empreendedora. Eu já estou na idade de 6.1, mas continuo empreendendo. Tá entendendo? Eu continuo lavrando a terra. Continuo vendo que tem como ainda continuar semeando, plantando e produzindo. Na verdade, eu não gosto de ser improdutiva. Eu não sei se você já ouviu dizer que pobreza é a improdutividade. Não ser produtivo é ser pobre. Então, quem produz não pode ser tido como uma pessoa pobre. Então, estou sempre arando a terra. Então, aqui a palavra de Deus diz que o que lavra a sua terra, não é a terra do outro, é a sua. Então, aquele que lavra a sua terra será farto de pão. Lavre a sua terra com carinho, com amor. Faça com amor, com dedicação. Porque essa terra que Deus te colocou e te deu, é você quem tem que lavrar ela. E faça isso, que você vai ter o pão farto na sua mesa. Mas o que corre atrás de coisas vãs é falta de senso. Você está entendendo? Tem pessoas que não estão lavrando a terra, está correndo atrás de coisas onde dizem assim, olha, ali tem um dinheiro fácil para ganhar. Você já viu pessoas que não querem lavrar a terra? Que elas querem o que já está feito, aquilo que já está pronto, correndo atrás de coisas tipo... Se ganhar dinheiro fácil, estou dentro. Se tiver que trabalhar, estou fora. Tem esses dois tipos de pessoa. O que lavra a terra é farto de pão. E este que procura atrás das coisas vãs... olha aqui o que diz. Que corre atrás de coisas vãs é falta de senso. O que vai acontecer com ele? Pobreza e miséria. Porque não está correndo atrás de lavrar a sua terra, de produzir, de ser produtivo, de ser próspero. É isso que a palavra fala aqui, sobre lavrar. Lavre a sua terra e você será farto, não te faltará o pão. O perverso que viver do que caçam os maus, o perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Gente, a raiz do justo produz o fruto. Por quê? Porque a sua raiz é colocada, plantada no lugar, na terra certa. Tem profundidade. Quem planta, quem é justo, tem raiz e produz muito fruto. Não é a raiz que produz. Você sabe que a raiz é a parte que fica interna, dentro da terra. Mas aqui é como uma parábola. A palavra do Senhor, ela tem sempre um sentido que às vezes não é literal. Nós temos que ver de uma forma que a gente consiga entender na nossa vida diária, porque é verdadeiramente, a palavra aqui é para a gente desfrutar diariamente a nossa vida, o nosso dia a dia. Então nós temos que trazer ela e aplicar para a nossa vida.
Quando fala que a raiz do justo produz o seu fruto, é que nós, sendo pessoas que andam corretamente, na direção de Deus, está sob o mandamento do Senhor, não anda para a direita nem para a esquerda, não se desvia, não anda no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, está sempre seguindo um bom caminho, esse produz bons frutos. Até mesmo seus filhos são seus frutos. Os frutos do justo são os filhos. São bons frutos, porque a palavra de Deus diz que pelos frutos a gente conhece a árvore. Quando você vê uma manga, você sabe que tem uma mangueira, você conhece a árvore boa. Quando o fruto é bonito, saudável, você diz, nossa, a árvore que deu esse fruto é uma árvore boa. Então a raiz do justo é isso aí, ó, produz o seu fruto. Pela transgressão dos lábios, o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Que maravilha! Nem precisa explicar, pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem, pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizeram ser-lhe-á retribuído. Cada um se farta de bem, pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizeram ser-lhe-á retribuído. Ou seja, a recompensa de acordo com as obras. Aquilo que você fizer, você terá retribuição. Faz o bem, receberá o bem. Faz o mal, receberá o mal. É assim. Não é que receberá. É que é retribuído. É que plantou, vai colher. É a questão da semeadura. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem ser-lhe-á retribuído. Ou seja, o que você fizer com as suas mãos, você terá a retribuição disso. Plantou, colhe. Se fizer trabalhar com as suas mãos, será retribuído a recompensa. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Meu Deus! Dá ouvido a conselho agora também. Vamos ver de quem nós estamos recebendo o conselho. A fonte dos conselhos tem que ser uma boa fonte para você ser sábio e saber da onde você está ouvindo esses conselhos. Porque, olha, o caminho do insensato aos seus olhos parece reto. Ele é tão insensato, falta de juízo, de siso, um insensato, que ele pensa que todo o caminho para ele, o caminho que ele está trilhando é reto. Talvez porque ele não tenha conhecimento, talvez porque é insensato, não é prudente. É uma pessoa que não tem prudência, sai por aí fazendo à torta e à direita o que bem entende. Então esta pessoa, o que vai acontecer com ela? O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas não são, é só os seus olhos. Quem está de fora percebe que não está caminhando em caminhos retos, mas aos seus olhos lhe parece. Precisamos chegar às vezes com uma pessoa dessa, e é o que nosso dever, explicar que ela não está caminhando em caminhos retos e que existe uma forma melhor de viver. Quem sabe ela não muda de rota, não é verdade? Quem sabe ela não muda de caminho. O sábio dá ouvidos aos conselhos. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar conselho. Se você se sente uma pessoa que tem conhecimento, sabedoria, dá conselhos a uma pessoa que está precisando disso. Seja fonte. Seja fonte. Você está se alimentando nessa fonte? Você está recebendo? Transborda. Nós estamos aqui recebendo. Você está recebendo, eu também estou. Mas eu já estou aqui, ó, transbordando. Então é assim, se você tem um conhecimento, não guarda ele para você. O que sai dos seus lábios pode ser muito, muito importante para outra pessoa, até para um insensato que está vivendo sem rumo, sem direção, sem um conselho bom. Quem sabe você não é a fonte que essa pessoa precisa que você transborde na vida dela. E aí ela mude essa rota e a vida dela muda. Sabe qual é a recompensa disso? É você ver o seu próximo prosperando.
como você prosperou quando recebeu a palavra de sabedoria e aplicou ela na sua vida. Porque não é só receber a palavra de sabedoria, é receber, aplicar na nossa vida, é viver, experienciar, para ver se funciona. Funcionou com você? Transborda para outro, fala para outra pessoa, dá o testemunho. Olha, eu ouvi um conselho e eu segui esse conselho e funcionou na minha vida. Quem sabe não funciona na sua. E aí você passa em frente a esse conhecimento. Quando você for perceber, você está numa rede, uma rede de pessoas prosperando através de você. Isso vai te dar uma alegria tremenda quando você vê alguém ligar para você. Boa noite, Edu, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo. Não tem nada mais recompensador do que você ouvir de uma pessoa dizendo: sabe, Mari, para mim é isso, é uma alegria imensa. Um dia eu liguei o meu celular, entrei do nada no Instagram e estava lá uma palavra que você estava dando, um conselho de sabedoria. Não era você, era Deus usando seus lábios. E eu peguei aquela palavra e ela entrou no meu coração. E naquele dia mudou algo em mim. Se não fosse você estar ali naquele momento, eu teria feito algo sem nenhuma sabedoria e teria estragado a minha vida. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi de pessoas, inclusive, que já entrou aqui na live, ao vivo, e que há muitos anos atrás, através desse instrumento aqui de Deus, eu me sinto assim, não sempre, mas quando Deus usa, a gente tem que fazer isso, fazer o bem. Então eu recebi um testemunho aqui na live, penúltima, foi na última live do sábado. Uma pessoa que entrou no final da live, se você entrar lá na live, você vai ver. Foi uma pessoa que um dia estava vivendo em caminhos que não eram de Deus. Os caminhos tinha se desviado do caminho e estava perdido. E ao adentrar na minha vida, Deus me colocou na vida dessa pessoa e essa pessoa entrou na minha vida. E na época, eu estava pastora numa igreja. Eu dirigia uma igreja de uma denominação bem conhecida, da Quadrangular, em Belém do Pará. E eu fazia, gente, um trabalho dentro de centro de recuperação de pessoas dependentes químicas e dependentes de álcool. Eram pessoas que tinham uma dependência e que já estavam num alto nível, que já não tinham mais família. Você entende? A família abandonou, essa pessoa saiu do seio da sua família, estava largada no mundo e entrou num centro desses de recuperação. E lá Deus me tocava o coração, porque eu tinha uma loja, gente. Dentro da minha loja entrava uma pessoa, eu pregava a palavra de Deus ali, eu ganhava pessoas para Jesus, eu fazia isso. E um dia um jovem de um centro de recuperação entrou dentro da minha loja me vendendo um kitzinho, uma caneta e uma palavra de Deus, e me confidenciou ali no momento que aquele produto ele vendia porque ele era interno num centro de recuperação de pessoas dependentes químicas e dependentes de álcool. Eu falei àquele jovem, eu disse: jovem, eu vou te escutar, mas depois você me escuta. Nós fizemos uma troca, uma permuta. Eu comprava o produto dele e depois eu preguei a palavra para ele, eu ia dar a palavra de Deus para ele. E foi assim que aconteceu de eu adentrar nesse centro de recuperação de pessoas dependentes químicas, jovens, muito jovens, e pais de família. Você entende? Através dessa abertura dentro da minha loja era uma igreja. Não entrava uma pessoa ali com que eu não fizesse amizade e desse um jeito de falar da palavra de Deus para ela. E foi assim que eu entrei num centro de recuperação. Lá eu encontrei pessoas, levei pessoas dali para dentro da minha igreja, eu fazia um transporte, eu pedia autorização, eu ia lá, pregava 2 vezes por semana, eu ia dar a palavra de Deus lá dentro daquele centro de recuperação, quartas e sexta-feira, mas no domingo eu pedi autorização, eu ia com um carro meu de carroceria, era uma Saveiro,
Meu esposo dirigia e colocava aquele jovem na carroceria. Gente, nós chegamos até a transgredir o trânsito, a lei de trânsito. Recebemos uma multa até por isso. Mas era domingo, então não tinha muita fiscalização e nós chegamos a fazer isso para levar aquele jovem de um centro de recuperação para um templo, para uma igreja. E lá nós fizemos muitas orações e aqueles jovens, muitos deles se recuperaram e foram ao batismo, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Foram recuperados e por conta disso, hoje dão testemunhos de pessoas recuperadas, que recuperou família, recuperou o trabalho, recuperou o apartamento, casa que tinha perdido por causa das drogas. Esse é um testemunho que eu estou dando para você, para dizer para você que é possível sim você abrir a boca aqui e vidas serem transformadas. É possível sim alguém ouvir um conselho aqui e aplicar na sua vida e um dia dar testemunho para você dizendo: eu ouvi aquela sua palavra e isso mudou a minha história. É possível que alguém escute, não sou eu, é a palavra. Tem vida, tem espírito. E se você adentrar nessa palavra e o Espírito Santo adentrar em você, você será nova criatura, ser uma nova pessoa, uma nova vida. Não é, a pessoa pode pensar, é um milagre assim, um estalar de dedos? Não, pode ser se Deus quiser que seja, mas é um processo. Então eu estou dando esse testemunho porque na última live, boa noite adorador, ai que nome maravilhoso, você deve ser adorador de Cristo. Se você é adorador de Cristo, chegou aqui para adorar a palavra, para ouvir a palavra do Senhor, daquele a quem você adora, porque aqui está sendo transmitido a palavra daquele a quem você adora, viu, adorador? Eu também sou uma adoradora, adoradora de Cristo. Então, gente, seja bem-vindo, adorador. Então, essa palavra muda a vida, transforma a vida. O que foi que eu levei para dentro daquele centro de recuperação? Eu não levei comida, eu não levei bebida, eu não levei coisas materiais. Eu levei a Bíblia e a minha boca e a palavra de Deus. E lá dentro houve mudança, transformação de vida. Então isso é testemunho, eu estou lhe dizendo que é possível sim. Pessoas mudam, sim, apenas com a palavra de Deus. As pessoas às vezes não estão precisando de pão, de comida. Elas estão precisando de direção, de rumo, de mudança, de transformação. Pessoas que nem sabem, às vezes, porque elas têm crise de identidade. A pessoa procura, sabe, usar a droga para fugir de uma realidade, porque, na verdade, ela tem uma crise de identidade, ela nem sabe quem ela é. E quando você explica para essa pessoa, você lê a palavra de Deus e ela entende quem ela é, para que ela veio, para que ela foi criada, para que ela nasceu, ela descobre o propósito dela. É maravilhoso, você vê a pessoa se alegrar, você vê a pessoa nitidamente transformada. Gente, eu vi pessoas que não pesavam 50 quilos de tanto que estavam deterioradas pelo consumo de entorpecente. E eu vi essa pessoa ficar tão grande, mas tão forte e feliz, que ficou imensa e já tinha que fazer tratamento para emagrecer, porque a felicidade engorda, tá? A felicidade te enche, inclusive, de vontade de comer mais, porque quando usa droga, diz que as pessoas perdem o apetite. Tem umas que faz comer, mas tem umas que a pessoa nem se alimenta. Do tanto que ela precisa daquilo, ela nem liga para a comida. Ela não liga. Se ela tiver R$1 para comprar um pão, ela vai comprar uma droga. E isso, gente, é doença. Verdadeiramente é uma doença. E é uma doença espiritual. Não é carnal, não é no corpo. Muita gente quer curar o drogado, a pessoa que se droga, que quer fugir da sua realidade, que quer fugir daquilo que está... como é que eu posso te dizer? Fisicamente com remédios.
tomando droga, remédios, é mais uma droga, não vai resolver. Entrega para essa pessoa uma palavra que entra no coração dela e que faça ela entender que há um propósito para ela, que a vida dela não é aquilo e que não acabou porque ela passou por um momento, uma fase. Tem gente que não suporta uma fase, o processo da vida é tão forte na vida dela que ela procura fugir para esses becos, entende? Para essas escuridões, para esses guetos. E aí elas perdem totalmente a noção de quem elas são, de que, para que elas nasceram. A maior crise que essas pessoas têm é emocional, de mente, mental e de identidade. Elas não sabem quem elas são. E por conta disso elas se perdem. Então nós chegamos ali, com essa palavra maravilhosa que tem neste livro, nada mais. Se ela precisar de alimento, logicamente nós vamos dar alimento. Mas se essa pessoa precisa, gente, é de mudar espiritualmente. É a alma dela que está perdida. A mente dela está perdida. Está sem direção. Então, no momento em que houve uma palavra dessa daqui, por exemplo, olha dizendo aqui que aquele que lavra a terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. A pessoa começa a ouvir, e a palavra de Deus diz que é do ouvir a palavra que vai criando fé, a fé vai aumentando, vai acreditando, passa a acreditar em Deus, passa a acreditar em si mesma, passa a crer. Tudo com fé, porque olha, a palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Então o primeiro passo é fazer com que essa pessoa acredite. Acredite, ela ter fé que Deus vai mudar, a transformar ela, a vida dela, que aquela palavra tem vida. Esse é um processo, E aquela fé vai aumentando e a pessoa vai querendo mais, porque é uma fonte. A fonte jorra, a pessoa recebe. Chega a um ponto, gente, que dá vontade de transbordar, já quer chamar outros. É tipo a mulher samaritana. Você lembra da mulher samaritana quando encontrou Jesus? O que foi que aconteceu com aquela mulher? Aquela mulher bebeu de uma água que ela jamais tinha bebido na vida. E ela pensava que era uma água que Jesus ainda ia colocar num copo, numa vasilha e dar para ela. Mas ela nem se ateve de que ela bebeu a água ali naquele momento. A mulher bebeu naquele momento em que Jesus entrou na vida dela. E ela bebeu daquela água e saiu louca. Tanto que o cântaro que ela carregava para encher daquela água do poço de Jacó, ali, daquele poço que ela ia todo dia buscar água, ela largou no chão. Ela não quis mais nem saber daquela água. Ela foi cheia da água que Jesus introduziu nela naquele momento, quando ela acreditou naquele homem. Porque ela disse para ele, tu és um profeta. E aí ela sai alucinada para dizer para todo mundo o que é aquilo, gente? Transbordo. Ela se encheu tanto naquela hora que ela saiu para transbordar. E os primeiros homens que ela encontrou na vida, no caminho dela, ela foi dizendo, ei, eu encontrei um homem que é o Messias. Ele falou isso, isso e isso da minha vida. Deu testemunho na hora. Aqueles homens correram para encontrar Jesus. E daí, quando Jesus transbordou para eles também, novamente fez eles beberem daquela água, aquele homem chegou com a mulher e disse para ela, para a mulher samaritana, a mulher de Samaria, aquela que Jesus encontrou na borda de um poço, pegando água ao meio-dia. E os discípulos foram comprar comida e ele ficou ali sozinho com aquela mulher e fez a vida daquela mulher mudar ali naquele momento. Ela virou simplesmente uma missionária imediatamente. E é isso que acontece quando você recebe o Espírito Santo, quando você tem um encontro verdadeiro com Cristo. Você sai alucinado, você quer transbordar, você quer dizer para todo mundo, você quer que todo mundo beba dessa água. Faça isso. Você já bebeu dessa água? Então, larga o cântaro da água do mundo e recebe o da água da vida, Cristo, Espírito Santo, e sai, corre e transborda na vida de outras pessoas, que tem muita gente sedenta, cheia de sede dessa água que eu estou aqui falando. É isso que acontece, e muda, transforma, e você vai fazendo isso e aquela pessoa transborda também, e aí o reino de Deus cresce, porque é esse o nosso papel. Nós somos ministros de Cristo, embaixadores,
fala como você quiser, mas a palavra de Deus fala em ministros e fala em embaixadores. Ministros você sabe bem porque nós temos um corpo de ministros no nosso país. E embaixador você também já tem mais ou menos noção do que seja um embaixador. Então nós estamos para isso, para fazer o reino crescer. Nós somos representantes dele aqui na terra. O seu propósito é este, você recebeu, você aqui veio na terra, para você ser um representante de Cristo aqui. Cumpra esse papel, é maravilhoso. Qual é a recompensa? Qual é o seu salário? A vida eterna. E você também, os galardões que você vai receber por você ter feito pessoas que estavam perdidas serem encontradas, serem achadas, terem encontrado o caminho. Quando você leva essa palavra aqui para a pessoa, sabe o que acontece? Ela encontra o caminho da vida. Porque Jesus Cristo, ele é o quê? Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, leva essa vida para as pessoas que estão mortas. Ainda é possível reviver quem está morto, mas não na sepultura, mas está morto espiritualmente. Leve essa vida, essa água, seja fonte, seja a alegria de muitas pessoas, seja o instrumento, o ministro de Jesus aqui na terra. Isso é um cargo muito importante, gente. Olha só, ser embaixador, representar um país desse, a Nova Jerusalém aqui na terra, representar, é muito forte. É um cargo maravilhoso, mas que requer muita responsabilidade, tá bom? Vamos continuar, porque senão nós não terminamos, o capítulo é longo. Eu vou passar aqui mais rápido, porque nós já estamos no horário. Pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Já li aqui, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. Já li aqui. Nós estamos no 16. A ira do insensato no instante se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Por que se conhece a ira? Porque logo ele bota fora. O insensato é aquele que não pensa. Rapidamente ele explode. Aí você conhece a ira dele. Rapidamente, não demora não. Basta você cutucar o insensato. No instante você conhece a ira, mas o prudente oculta. O prudente é calmo, é aquela pessoa que faz as coisas com sabedoria. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa manifesta o quê? A fraude. É lógico, é óbvio que uma pessoa que é falsa testemunha, que testemunha falsamente, ela está o quê? Ela está fraudando um processo. Dentro de um processo jurídico existe isso, falsa testemunha. A pessoa que vai na frente de um juiz, pessoas que vão na frente de delegados, de autoridades, elas vão testemunhar falsamente e não tem sequer o medo da punição da pena. Eu, na minha vida, na minha carreira da magistratura, eu já vi muito neguinho mentindo descaradamente, deslavadamente, por conta do quê? Uns por motivo financeiro, porque estão sendo pagos, e outros por amizade, seja lá por qual motivo que seja, mas são fraudadores da verdade. Estas pessoas não têm compromisso com a verdade. São fraudadores, porque olha aqui o que diz. A falsa testemunha, a fraude, olha, o que diz a verdade manifesta a justiça. Se você vai diante de uma autoridade e manifesta a verdade de algo que você precisa declarar, você está manifestando a justiça. Mas aquele que vai falsamente testemunhar, ele está fraudando, manifestando a injustiça, fraudando um processo legal. E o pior é que essa gente insensata, elas nem têm medo não, tá? Sabe que pode ser punidos, mas acredita, sabe o quê? Na impunidade da justiça. Na impunidade que existe aqui no nosso país. E eu já assisti muita gente acreditando na impunidade da lei.
Então, aqui nós estamos falando de fraude, de justiça, de testemunho falso, de gente que faz esse tipo de atitude. Então vamos continuar, porque a palavra é maravilhosa. Não dá nem vontade de parar. Eu fico horas aqui. Eu sei que você tem o que fazer, mas vamos aqui ser sensatos e chegar num termo, no fim daqui do assunto, não é verdade? Alguém cuja tagarelice é como pontas de espada. Meu Deus! Como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Tem coisa mais linda de se ouvir? Olha isso, alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua do sábio é medicina. Gente, sabe aquela pessoa tagarela que quando fala é como uma furada, né? Isso que está dizendo, a ponta de uma espada. Tagarela demais que chega a machucar, a ferir, não para, não cansa. Essa pessoa é como uma espada furando, furando. Tagarela demais. E isso é ruim. Para quem suporta, é ruim demais. Mas olha, a língua do sábio é medicina. Você vê o que é a pessoa sábia. Você vê o quanto que a pessoa sábia, que professa nos seus lábios a palavra de sabedoria, a palavra de Deus. Não tem fonte melhor, palavra mais doce, mais suave, mais maravilhosa do que a palavra do amor de Cristo. Do que você dizer para uma pessoa que Jesus ama ela, que Jesus deu para ela o Deus deu a ela o mais precioso dos presentes, que é o milagre da salvação, de uma vida eterna. Tem algo mais doce, mais maravilhoso de se ouvir ou de se falar? Sábio fala isso. Agora, o tagarela fala tanta besteira que às vezes se perde na tagarelice e termina incomodando os ouvidos de pessoas que estão ali ouvindo. Paulo Brandão, boa noite, Paulo, seja bem-vindo, querido. Nós estamos continuando o estudo do livro de Provérbios no seu capítulo 12. Então nós estamos falando aqui sobre a língua do sábio e a tagarelice do tolo, porque o tagarela, meu irmão, ele às vezes incomoda os ouvidos, mas a língua do sábio é medicina. Para você ver, estou falando que a sabedoria está em falar a palavra de Cristo, transformar a vida de uma pessoa que está doente espiritualmente, doente mentalmente. E quando ouve um sábio, é como medicina para aquela pessoa. Eu estava falando agora há pouco do testemunho do centro de recuperação. Você lembra? Aquelas pessoas estavam doentes. Mas quando eu fui ali 2 vezes por semana, numa quarta e numa sexta-feira, gente, eu chegava lá, aquelas pessoas estavam sentadas num círculo, num grande círculo, numa sala grande. E eu ficava no centro ali com a Bíblia em pé e falando da palavra de Deus para aquelas pessoas. Muitos daqueles rapazes, daqueles jovens que estavam ali doentes espiritualmente, doentes mentalmente, muitos daqueles rapazes conheciam a palavra, eles tinham Bíblia, sabia disso? Eles já tinham estado na presença do Senhor, eles já tinham estado fazendo a obra, eles já tinham famílias, as famílias eram famílias de pessoas cristãs, que tinha berço cristão. Olha, quando eu começava a louvar, um louvor, eles acompanhavam e sabiam toda a letra. Ou seja, não eram pessoas que desconheciam o remédio para a cura deles. Eles estavam doentes, mas eles precisavam de alguém que viesse trazer para eles a medicina que eles estavam precisando naquele momento. Muitas vezes o remédio de casa não faz muito efeito, mas chega alguém de fora e traz o mesmo medicamento que você tem ali na sua casa, que você nem está usando, e aquela pessoa traz, você toma e fica bom. E cura. E qual o mistério? É porque o remédio que veio através do médico certo. Não estou falando da pessoa, estou falando do Espírito Santo, do Espírito certo.
Porque muitas vezes você abre a Bíblia, mas não está espiritualmente naquele momento para você compreender a palavra. Tem gente que lê a Bíblia e não entende, porque precisa do Espírito Santo para dar o entendimento, para dar o discernimento daquela palavra. E ali aqueles jovens, eles estavam doentes com o remédio na mão, porque muitos deles tinham a Bíblia, mas eles não sabiam o que fazer com aquilo, porque aquele remédio que eles tinham ali não estava fazendo efeito, mesmo porque eles nem abriam a caixa. Você entende? Eles tinham uma Bíblia fechada, mas é uma caixa de remédio que não vai fazer efeito. Essa medicina aqui que Deus está falando, que a língua do sábio é medicina, é porque é uma caixa aberta. Porque se a língua do sábio estiver dentro da boca, de boca fechada, não vai fazer efeito a quem precisa do remédio. Você entende isso? É disso, é sobre isso. É o sábio abrir a boca e o tagarela ficar com a boca fechada. Porque a boca do tagarela é como uma ponta de espada. Ele não vai levar a lugar nenhum. Vai aferir. Mas o sábio tem a medicina. Porque tem a palavra certa. Porque tem o conselho certo. Porque tem o espírito certo. E tem a palavra que vai levar direto na ferida daquele que está enfermo. E a palavra do amor. Não tem palavra melhor para curar, é a palavra do amor. Porque Cristo é amor. O que ele fez foi o amor. O que ele fala, o que ele ensina, o que ele transmite é amor. Então, o que aquelas pessoas estão ali precisando é de amor. E o Espírito Santo, com a palavra, vai direto no coração e faz o trabalho que tem que fazer. Saiu da boca do sábio? Saiu. Porque o sábio é aquele que busca a palavra de Deus e procura transbordar ela na vida do outro. Aplica na sua vida também, para poder dar testemunho. Porque não adianta você falar para os outros e não testemunhar em você mesma que essa palavra funciona. Primeiro você exercita em você. Funciona em você? Transborda para outra pessoa. Você precisa estar também com essa palavra sendo experienciada. As suas experiências servem para outras pessoas como Bíblia. Você passa a palavra, mas a pessoa às vezes tem convivência com você e diz: mas cadê a palavra na vida dessa pessoa? Onde que está o remédio que serve para aquele, mas não serve para essa? Para essa mesma? Você entende isso? Então, é um remédio que serve tanto lá quanto cá. Não é só para um, é para todos. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Não tenho dúvida disso. A mentira não permanece por muito tempo. Mas a palavra, o lábio que fala a verdade, olha só, o lábio veraz da verdade permanece para sempre. Mas a língua mentirosa apenas um momento. Porque mesmo você sabe que a mentira não permanece por muito tempo. Leide Daiane Franca Farias. Seja bem-vinda, querida. Que Deus te abençoe. Seja bem-vinda, muito bem-vinda. Então, nós estamos falando em Provérbios 12, versículo 19. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Não tenho dúvida, a mentira não dura. Você não tem um ditado no mundo que diz: mentira tem rabo curto. Logo se descobre ela, não é verdade? É para dizer isso. É para dizer isso aqui. Você vê que tem ditados ditos populares que têm origem bíblica. Muita coisa que se fala popularmente aí no nosso dia a dia, que a gente escuta, que chama os ditos populares, eles estão aqui. Eles estão contidos aqui, ó. Como diz: o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento, não perdura. Tem rabo curto a mentira. Rapidinho a gente descobre. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas alegria tem os que aconselham a paz. Pronto. Aquele homem que apazigua, o apaziguador, aquele que chega onde está tendo uma guerra, um princípio de guerra, e ele chega e prega a paz, coloca as pessoas em harmonia.
o que que acontece? Olha o que diz aqui. A alegria tem os que aconselham a paz. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Você que aconselha a paz, recebe alegria. Porque você vê acontecer e você se alegra quando há paz. Gente, quem é que é feliz em guerra? Me diga. Quem é que vai se sentir feliz em guerra? Pregando a guerra entre pessoas. Tem os perversos aí que diz que se alegra com o mal dos outros. É verdade. Mas a pessoa de bem, eu estou falando de pessoas boas que te diz aqui, ó. Há fraude no coração dos que maquinam mal, mas a alegria tem os que aconselham a paz. Esses têm alegria. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio. Essa é a recompensa do perverso. É ser atingido em cheio pelo mal. Porque um dia vem, é semeadura. Não tem como não retornar. Não é verdade? Não é a lei da semeadura? Eu planto, eu colho aquilo que eu planto, vem para mim, o bem que eu faço retorna. Então aqui dá mais do que explicado. Nenhum agravo sobrevirá ao justo, mas os perversos, o mal os apanhará em cheio, cedo ou tarde. Não se alegre no mal iminente, no mal agora. Não se alegre não, no mal de ninguém e nem fazer o mal, porque ele retorna. E vai pegar em cheio aquele que praticou. É isso mesmo, vai retornar. E, gente, o mal sempre retorna maior do que quando ele foi. É sempre assim, por quê? Porque a semente, ela nunca vem só uma. Você planta uma, imagina quantas sementes não vêm numa semente de milho. Você planta uma semente, nasce um pé, aquela planta bota 3 espigas de milho, agora vai debulhar. Eu já debulhei muita espiga de milho, sabia que eu sou da roça? Eu nasci lá no sertão, não foi no sertão, nasci no Piauí, não foi no sertão, porque eu não morei numa área árida demais, na seca. Eu nasci em uma área que tinha verde, que tinha a época da seca, né? Que vem o inverno e depois vem o verão. Mas eu sei bem o que é plantar milho. O meu pai plantava, eu era criança, nós íamos todo para a roça, todas as crianças, todas para a roça. A gente trabalhava junto com os pais. A minha mãe ia, meu pai ia fazendo a cova, né, com uma enxada. Minha mãe jogava as sementes e nós com o pé cobríamos. Nós éramos as crianças, vinhamos atrás. Meu Deus, você imaginava como ficava o nosso pé no final do dia? Pretinho, pretinho, pretinho. De tanto empurrar a terra preta, porque primeiro eles queimavam. Você é do Nordeste? Se você é do Nordeste, diz aí, você conhece isso que eu estou falando aqui? Se você conhece, diz aí, eu sei do que você está falando, eu conheço. Eu já vi, eu já fiz. Bota aí, interage aí dizendo se você sabe como é que planta lá o milho, o arroz, o feijão. Você sabe como faz? Eu sei. Eu nasci numa família de agricultores. Então eu sei como é fazer isso. Então nós estamos falando aqui sobre os perversos e o mal, mas eu estava falando sobre fazer o bem e plantar e semear e receber a semente de volta, duplicada, triplicada, a 100 por 1. Entende isso? Isso é quem planta, tanto o bem quanto o mal recebe. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Então dê prazer ao Senhor. Tenha lábios fiéis. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensatos proclama estultícia. O que seria estultícia, gente? Insensatez, eu acho. É, estultícia. O coração dos insensatos proclama estultícia. Insensatez, falta de juízo. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. O que é a mão remissa, gente? A mão diligente dominará. Claro, a pessoa que faz com diligência, com sabedoria, com conhecimento, com prudência. Esta pessoa, ela dominará.
ela terá domínio sobre a sua vida, domínio sobre a prosperidade, domínio sobre a sua casa, domínio sobre a riqueza. Esta pessoa que é diligente, mas a de mão remissa, ou seja, gente, a enganosa, a desonesta, aquela que tem a mão remissa, não trabalha. Esta pessoa é sujeita a trabalhos forçados. Por quê? Porque é enganosa. Por quê? Porque é desonesta, tem a mão remissa. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Estava falando há pouco tempo de pessoas que perdem a sua vida, que fogem da realidade por conta da ansiedade. Gente, os sentimentos, o emocional de uma pessoa tem muito a ver com o seu estilo de vida que ela escolheu, que ela hoje vive. Às vezes a cura não está no exterior. A maioria, eu posso te dizer assim, 90%, a cura está no interior. Curando dentro o emocional, fora transbordará. Pode ter certeza disso. Que aqui fala, olha, a ansiedade no coração do homem o abate. Você está abatido? Você está ansioso? Como que está o seu sentimento hoje? Como que você acordou hoje? Como que você passou o seu dia hoje? Você é uma pessoa ansiosa? Aquela que fica preocupada com o daqui a pouco, com o amanhã, quando vê está preocupada com o fim do mundo? Você é uma pessoa assim que fica ansiosa por fazer, realizar coisas e aí fica... Eu sou assim às vezes, eu posso te confessar. Eu tenho esse problema às vezes de ficar ansiosa para resolver um problema. Olha, eu nem durmo às vezes se eu tiver algo que eu deixar para amanhã. Então eu sou aquela pessoa que para me sentir em paz e tranquila, eu não deixo para amanhã o que eu tenho que fazer hoje. O remédio do ansioso é não empurrar, é não procrastinar. Você entende? É resolver. Se você é uma pessoa ansiosa, resolva o agora, para não ficar ansiosa pelo amanhã. Porque se eu deixar algo que eu teria que fazer hoje para amanhã, eu nem durmo. Eu vou ficar ansiosa querendo que amanheça, e aí eu passo a noite em claro. Então é isso que eu aconselho. O ansioso, ele fica abatido. Por quê? Porque não dorme, fica cansado, de ansiedade não consegue fazer. Se você não pode resolver, fica ansioso, não tem por que ficar ansioso, não vai conseguir. Então isso aí só vai abater, ficar abatido, mas a boa palavra o alegra. Então precisa chegar perto de alguém que tenha a palavra de sabedoria para alegrar o coração e perder essa ansiedade. Porque a palavra de Deus mesmo fala sobre o ansioso. Não andeis ansiosos por isso, por aquilo, nem pelo vestir, nem pelo que comer, pelo que vestir, pelo que calçar. Você entende? Cristo ensinou como não andar ansioso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas te serão acrescentadas. Essa palavra hoje eu te dou para tu que está ansioso. Busca o primeiro reino de Deus. Busca a justiça do Senhor, a palavra dele. Busca o reino, que as outras coisas pelo qual você anda ansioso, buscando, elas vão ser acrescentadas na hora certa, no tempo certo. Da colheita ela virá. Semeia, mas não fica ansioso pela colheita, porque tudo tem um tempo. Se você semeou a tua semente hoje, tenha paciência, aguarda, ela vai germinar. Tudo tem um tempo. Toda planta, inclusive, tem épocas diferentes. Você vê que cada colheita tem uma data, uma época diferente da outra. Então, se você semeou hoje algo, não fica ansioso. Espera o tempo certo da colheita. E quando chegar o tempo que a semente tiver, que a colheita tiver no tempo, vai colher com alegria. Porque essa é a recompensa de quem lavra a terra. Você entende? Esse é de quem cuida. Mas não precisa ficar ansioso não, porque Deus dá o crescimento. E se você semeou, espera o tempo. Dorme, descansa no Senhor. Que tudo vai dar certo. É dessa forma. Tá certo? Continuando aqui, ó. O homem prudente oculta o conhecimento, mas o coração dos insensíveis. Já falei, nós estamos no 25. Agora vamos no 26. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho do perverso os faz errar. Nem vou citar isso aí, porque todo mundo já ouviu falar de caminho de perverso.
que são caminho de morte, precipício, cilada, armadilha, vai cair numa rede e pronto. Isso é caminho de perverso. O preguiçoso não assará a sua caça. Ah, meu Deus. Mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Nem vou falar nada, porque preguiçoso não chega nem a assar a caça dele. Imagina, vai comer cru. É isso que quer dizer. O preguiçoso come cru para não assar. Imagina isso. Mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Na verdade, na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Na justiça não há morte, no caminho da justiça não há morte, é só vida. Então procura o caminho da justiça e encontrarás a vida. Caminho da justiça, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Anda nos caminhos de Cristo, anda nesses caminhos e tu encontrarás a vida, nunca achará a morte, porque ainda que tu hajas de chegar o dia e que tu encerra a tua experiência aqui nessa terra, tu tens uma vida eterna ainda, porque tu já está vivendo ela. Se tu busca esses caminhos de justiça, tu já está vivendo a tua vida eterna. Ela já começou. Ela não vai ter interrupção, você entende? A morte física não interrompe a eterna. E nem ela vai começar depois que você morrer, ela já começou. Se você está andando no caminho de justiça, que você já buscou e já encontrou, teve aquele encontro maravilhoso com a verdade, a vida, então você já nem morre mais. Não te preocupa e que não tenha medo de morte, porque morte é só uma passagem, é só uma fase que você enfrenta para passar para outra e nada mais acontece porque você já está vivendo. E o que está em você não morre. Permanece para sempre. Então, querido e querida, você que está aí ainda aqui até agora comigo, muito obrigada por estar interagindo. Você não está fazendo mal nenhum a você, você só está fazendo bem. E eu espero que essa palavra adentre e te dê ânimo, te dê vida, que os teus ossos renasçam, fortaleçam, que não haja dor, que não haja preguiça, que não haja mal-estar nenhum, que hoje você, ao dormir, você se sinta tão maravilhado que o seu dia amanhã será luz e os teus olhos amanhecerão olhando para o mundo com outra visão, com outra forma de ver. É isso que eu desejo profundamente, que a sua vida seja de paz, de alegria, do Espírito, que você tenha os dons do Espírito Santo, que você receba a paz de Cristo. A paz seja convosco. Eu vos deixo a paz. Amém? A gente se encontra, hoje é terça-feira, a gente se encontra na quinta-feira, no mesmo horário, para nós continuarmos essa palavra que está aqui e não é minha, é de Deus para nós. Tá certo, meu querido? Tá certo, minha querida? Eu só vou fechar por enquanto. E que ela seja vida para você, hoje e sempre. Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz de Cristo.